Não, a gente tem que pagar aquela dívida que é legal, que é legítima. Não pode ser paga dívida que não é legal e nem legítima e que nem beneficiou o povo. Que é um processo que não tem um governo culpado. Todos os governos são culpados. Porque cada um foi lá, ao invés de resolver o problema, rolou e aumentou o problema. Se a gente olhar a forma como o governo brasileiro vem tratando a questão, ela não mudou muito. Desde o segundo governo Fernando Henrique, olha que já passamos por 2 governos Lula, estamos no governo Dilma, e eleição para ou um novo governo Dilma, ou um outro candidato, não importa. Mas a condução é a mesma. Primeiro, não se discute o não pagamento. Não se discute a auditoria. Não reconhece-se o estoque da dívida e a forma como ela foi montada. Não há nenhum senso crítico a respeito dela. Como é que ela foi criada, qual o papel da ditadura nisso, como é que, enfim. As condições em que foram assinados os acordos, seja com o Clube de Paris, FMI, Banco Mundial, não se questiona nada disso. Reconhecido o estoque da dívida, paga-se a obrigação financeira. O argumento é que isso gera credibilidade nos mercados. Voltando ao início, porque a dívida pública, no fundo, é o step da especulação nos mercados financeiros. Então tem que ser paga. Como é que se paga? Com recursos públicos. Essa grande expropriação que os bancos fazem contra o orçamento nacional faz parte de uma agenda política de primeira ordem, já assumida pelos movimentos, que agora nós temos de pressionar para que seja assumida também pelo governo federal. Hoje a gente paga 40% em média de imposto no Brasil. Ou seja, eu trabalho 4, 5 meses e pouquinho só para pagar imposto. Metade do ano. Metade do ano só para pagar imposto. E o que eu recebo de volta? Nada. Para onde vai esse dinheiro? Vão para os credores dos títulos dessa dívida, que segundo o levantamento do Márcio Porchman, não são mais que 15 mil credores. Então, esse mecanismo é um mecanismo perverso de concentração da renda no Brasil. Então, vocês podem imaginar, 200 milhões de brasileiros pagam imposto, 30% desse imposto, em vez de ir para a educação, para a reforma agrária, para a saúde, vai para os juros da dívida interna. Vai para 15 mil famílias, que acumulam esse dinheiro e ficam mais ricos. Compram apartamento, recompram dólar, fazem qualquer coisa. Ou seja, o orçamento público, que inclui os impostos que todo brasileiro tem que pagar, ao invés de ser destinado à educação, saúde, habitação, transporte, entre outros investimentos sociais que ajudariam a vida dos habitantes do país, vai para pagar dívidas com bancos milionários que enriquecem às custas da pobreza da população. Assim, quem está rico fica mais rico e quem está pobre continua pobre. Na década de 80, nós devemos ter pago aqui na América. O Alexandre Barbosa pergunta sobre uma auditoria cidadã da dívida. Se é a favor. Já assumi esse compromisso público, embora com a responsabilidade que eu tenho, a maturidade que eu tenho, a experiência de ex-ministro da Fazenda, de ex-governador, a gente não pode brincar com esse tipo de assunto. A dívida é sagrada. Se nós devemos, temos que pagar. Agora, fazer uma auditoria, pôr luz, dar transparência, esclarecer para o conjunto da sociedade brasileira que dívida é essa, por que a gente gasta tantos trilhões pagando eternamente essa dívida e ela, em vez de diminuir, ela só aumenta, isso é um compromisso que eu já assumi e vou fazer se chegar à presidência da República.